pessoas que estão sendo caluniadas, difamadas, presas, pessoas que estão sofrendo inúmeras injustiças, e essas pessoas estão orando, essas pessoas estão clamando. Um dia o Senhor Deus pegará a oração dos santos e vai então vingar oração por oração, porque Deus não vai deixar o culpado por inocente em nenhum momento. Então você que está passando por um momento de dificuldade, você que está passando por um momento de injustiça e você está orando, lembre-se dessa palavra. Graça e paz, povo de Deus. Este vídeo vai falar fortemente ao seu coração. Vamos aprender sobre esse tema tão importante para as nossas vidas, que é orações em taças. Segundo o livro de Apocalipse, as orações dos santos são guardadas. Olha que coisa interessante. Eu quero convidar você a ficar comigo até o fim deste vídeo, para que você possa aprender, segundo a palavra do Senhor, este tema, orações em taças. Você vai descobrir que a sua oração é muito importante para o Senhor. Quero colocar você agora na tela do meu celular para que você possa ver e aprender comigo a palavra de Deus. Muito bem, para nós começarmos este assunto, orações em taças, o texto bíblico escolhido está em Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, ok? Nós vamos fazer uma leitura aqui da palavra do Senhor e comentando já para que a gente possa ir aprendendo esse texto tão maravilhoso. Apocalipse 5, versículo de número 1 diz assim: Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Até aqui nós vemos o apóstolo João descrevendo a sua visão do trono de Deus, Deus com o livro do juízo nas suas mãos e ninguém podendo abrir este livro. E João chora porque ele queria saber o que aquele livro tinha. E então diz o versículo de número 5: E disse-me um dentre dos anciãos, ou os anciãos: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado sobre o trono. Então o ancião que estava ali diante do trono de Deus diz para João que não precisava chorar, porque o leão da tribo de Judá venceu e ele teria poder para abrir o livro e desatar os seus selos. E quando João olha para este leão, João não vê o leão, mas João vê o Cordeiro de Deus. Ele vê o Cordeiro, ele vê Jesus Cristo, que
tinha agora a autoridade para pegar aquele livro. E olha só que interessante, logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles, olha só, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que coisa maravilhosa que nós temos aqui em Apocalipse, mostrando que as orações dos santos são guardadas, protegidas, estão justamente no céu como um incenso. Agora observe o versículo 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus o fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Até aqui, tendo como base o versículo de número 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Introdução. O livro de Apocalipse é profético e simbólico ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o livro de Apocalipse ele anuncia coisas futuras que ainda não aconteceu, também traz sentidos simbólicos para nós. O apóstolo Paulo enfatiza dizendo que toda a Escritura serve para o nosso aprendizado. E tudo que está escrito coopera para o nosso bem, para que possamos aprender e entender a perfeita vontade do Senhor. Então, quando olhamos para Apocalipse capítulo 5, devemos entender não somente como um fato profético que vai acontecer, mas também como algo simbólico que mostra para nós a ação de Deus com a humanidade. Então veja só, é um livro com algumas dificuldades de interpretação, mas esse livro é muito importante para a Igreja do Senhor Jesus, porque neste livro se conta a vitória da Igreja e também mostra princípios que nós precisamos guardar. E também é revelado valores eternos que a Igreja do Senhor Jesus tem. E este valor, eu quero falar acerca do valor da oração, então encontrado aqui no livro de Apocalipse. Aqui em Apocalipse temos um detalhe sobre a oração. O texto lido nos mostra que nossas orações são guardadas pelo Senhor. O texto é bem claro, onde ele diz que as orações dos santos estavam ali nas taças de ouro, nas mãos dos seres viventes e dos 24 anciãos, mostrando que as orações estão diante do Senhor. Logicamente, nós entendemos como algo simbólico, mas também identificamos um princípio que Deus coloca, que é valorizar a nossa oração. Então, quando oramos, parece que a nossa oração não tem tanto valor assim. Mas quando observamos Apocalipse capítulo 5 e o versículo 8 que nós estamos aqui mencionando, vemos uma propriedade particular do Senhor ao declarar em uma visão que ele retém, que ele guarda, que ele tem as orações perto dele. Então, logicamente, nós entendemos que a oração é valiosa para o Senhor. Veja como o texto coloca:
várias características eternas: Deus no trono, o livro no seu colo, o leão da tribo de Judá se manifestando, os seres viventes, os anciãos, tudo mostrando os detalhes do céu. De repente, aparecem as orações dos santos. É lógico que o nosso Deus queria mostrar para João a importância da oração, o valor da oração, o peso da oração. Assim como os anciãos, assim como os seres viventes, assim como o leão, assim como o livro estava ali naquela manifestação, naquela visão de João, a oração também estava, evidenciando o seu valor, o seu peso, a sua grandeza. Por isso que a oração, ela é fundamental. Mais do que fundamental, ela é uma arma e ela é poderosa também. Agora, observe que esta declaração é forte, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. A explanação do texto nos apresenta que a taça não estava vazia, mas que a taça estava cheia de incensos, e sem uma figura de linguagem, sem uma tipificação, sem nada disso, é apresentado para João a seguinte expressão, que estas taças cheias são, olha só, são as orações dos santos. Então as orações dos santos estão diante do Senhor na sua majestade, na sua beleza, na sua santidade. A oração está lá, a oração dos santos está lá. Quando João tem essa visão e as registra, a motivação da escrita é mostrar que nossas orações são importantes para o Senhor, a ponto de Ele, de alguma forma, deixar as orações guardadas. O salmista também diz algo semelhante. O salmista, no Salmo de número 56, verso de número 8, diz assim: Tu contastes as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? No dia em que eu te invocar, retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, que Deus está comigo. O Salmo 56 fala de um momento de aflição, onde o salmista chora em oração. E a colocação do salmista é bem semelhante de João, que é mostrar que Deus se importa com as lágrimas a ponto de recolhê-las. Então veja claramente que no Salmo 56 está falando também de um clamor, tendo em vista que o Salmo 56 é um clamor desde o primeiro verso. Então é lógico que o salmista está falando que as suas orações são guardadas, protegidas, zeladas, amparadas, guardadas pelo Senhor. É um princípio que nós temos nas Escrituras Sagradas. As orações são guardadas. Agora, antes de nós entendermos como isto acontece, porque Apocalipse vai nos apresentar ainda um outro texto que nos remete a esta reflexão, eu quero que você entenda o seguinte, que as orações elas são ouvidas de forma imediata. Olha que coisa interessante. Imediatamente é ouvida a oração. Quando você dobra os seus joelhos e você faz uma oração, você imediatamente é ouvido. Olha só o que diz em Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas, olha que interessante, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Primeiro, a oração de Daniel teve um tempo de resposta.
mas a oração foi ouvida imediatamente. Então, quando nós falamos de oração, devemos entender que a oração ela é ouvida imediatamente. Agora, o tempo de resposta é de Deus, mas que a oração é ouvida no exato momento em que se faz, sim, ela é ouvida. Agora, o tempo de resposta já é da parte do Senhor. Em 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 36, vai dizer acerca de Elias, que diz: sucedeu, pois, que sendo já hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és o Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, ou que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. Então, olha que interessante, então, que fala de forma imediata, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, as lenhas, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A nossa oração não enfrenta filas, ok? A sua oração, ela não enfrenta filas. A forma que se ora, a forma em que nós oramos, não necessita de um tempo de Deus ouvir. Deus ouve imediatamente. O Senhor ouve as nossas orações de forma imediata. O tempo de resposta é um outro assunto que nós vamos abordar aqui daqui a pouco no segundo tópico. O Senhor ouve a oração na hora e a Bíblia nos apresenta então este princípio. Agora a pergunta é: se Deus ouve imediatamente a minha oração, por que que ele não responde? Por que que ele leva algum tempo? Ou por que que em algumas orações ele nem sequer responde? E aqui nós temos Tiago capítulo 4, versículo de número 3, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago mostra que existe uma barreira para a oração ser respondida. Então veja o princípio: Deus ouve imediatamente. Agora o tempo de resposta faz então a vontade do Senhor, é a vontade do Senhor. É Ele que vai responder na hora que Ele quiser, mas existe esse princípio de que o Senhor pode também não responder por causa de uma barreira. E qual é esta barreira? Olha aqui, olha só, Tiago 4, versículo 2, você vai ver a barreira que diz assim: cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras, nada tendes porque não pedes, pedis e não recebeis, porque pedes mal para gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensai que em vão diz a Escritura: o Espírito que Ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. Então observe o princípio que Tiago levanta. Primeiro, a motivação que se ora. Veja, Deus ouve a oração imediatamente, sim, mas existe uma barreira que faz Deus não responder. A primeira é justamente a motivação. Tiago ele está levantando esse assunto da motivação. Quando você ora com a motivação certa, Deus ouve imediatamente e também responde. Mas quando
Deus ouve uma oração com a motivação errada, Deus ouve, mas Ele não responde, porque a motivação está errada. Qual é a motivação aqui que Tiago coloca? Motivações pecaminosas, motivações da carne, intenções vãs, intenções carnais, faz com que a nossa oração não seja ouvida. Observe como que a Bíblia faz uma colocação tão justa e perfeita. O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós. Mas se nós estamos movidos de inveja, estamos movidos de carnalidade, estamos movidos pelas coisas terrenas, logo o Espírito Santo que intercede por nós não vai interceder. Olha que conjunção, não é que perfeito é as Escrituras Sagradas, porque o Espírito que em nós habita tem ciúmes, então ele quer que nós venhamos a melhorar, e então ele não vai dar sequência à nossa oração. Deus ouve a oração? Sim, mas Deus não responde por causa da motivação errada. E as motivações estão aqui, relações entre pessoas. Quando existe guerra entre pessoas e essas pessoas oram, Deus não responde. E quando existe uma quebra de aliança com o Espírito Santo, também Deus não responde. Como resolver essa situação? Como ser ouvido por Deus imediatamente e ser respondido? Deus ouve, mas não me responde. Sempre é esta questão. O que devo fazer? Olha só o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Quando se torna justo, quando as pessoas pedem perdão umas às outras. Então, o texto é claro, mostrando que se existe o perdão, se existe aquele amor ao próximo, se existe aquele momento em que se chega para pedir perdão, para se ajustar, diz o texto que a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Aí observe, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, como corrigir a motivação? Quando nós deixamos a soberba, deixamos a arrogância, deixamos a prepotência, deixamos a vanglória, deixamos a nossa posição e nos humilhamos uns aos outros e nos perdoamos uns aos outros, nós nos tornamos justos. E agora justos, nós conseguimos então orar e Deus então responder. A ideia aqui de justiça, se tornar justo, é justamente se colocar a par da vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Que nós nos amemos uns aos outros. Então, quando amamos uns aos outros, a graça de Deus vem sobre nós e nos faz justos. E agora podemos orar. E então Deus responde, assim como Elias orou para que não chovesse, não choveu, e orou outra vez para que houvesse chuva, e então houve chuva. Você consegue perceber como que o princípio da oração é fundamental? Entender a oração é fundamental, é primordial para orar. Existem muitas pessoas que estão orando e oram muito, oram horas, oram dias, oram anos, mas a motivação que os leva à oração é errada. Deus está ouvindo? Sim, mas a resposta é outra história. A oração pode estar diante de Deus? Sim, mas a resposta é outra coisa. Oração sinceras, o Senhor Deus
guarda. Olhe só o que diz aqui no Salmo 141, verso 1. Ó Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, dá ouvidos à minha voz quando a ti clamo. Suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantar das minhas mãos como um sacrifício da tarde. O salmista mostra para nós que a oração dele sobe como justamente que ele coloca aqui, como um incenso. Justamente a descrição que João utiliza, um incenso diante do Senhor. Agora, olhe só, Apocalipse 8, versículo de número 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Foi-lhe dado o quê? Muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos. Observe a palavra todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Observe, a oração no santuário do Senhor. É colocado mais uma vez aqui em Apocalipse que todas as orações estão diante do Senhor. Todas as orações estão diante do Senhor. As orações de todos os povos, de todas as tribos, de todas as épocas estão diante do Senhor. Desde a primeira oração até a última oração estará diante do Senhor. O Senhor ouve atentamente as orações. O Senhor Jesus, ao descrever Mateus capítulo 6, ele coloca que Deus Pai, ele olha a oração feita no secreto, em particular, ele olha e ele vê a oração. A expressão lá não é apenas ouvir, mas é ver. Deus, além de ouvir, vê. Por que vê? Porque ele contempla aquele que ora. E nós temos aqui no Apocalipse capítulo 8 uma vingança da parte do Senhor sobre a humanidade, sobre a terra. E é tida então um princípio que essas orações feitas, um dia o Senhor Deus vingará. Quantas orações foram feitas para que Deus fizesse justiça? Pessoas que estão sendo caluniadas, difamadas, presas, pessoas que estão sofrendo inúmeras injustiças, e essas pessoas estão orando, essas pessoas estão clamando. Um dia o Senhor Deus pegará a oração dos santos e vai então vingar oração por oração, porque Deus não vai deixar o culpado por inocente em nenhum momento. Então você que está passando por um momento de dificuldade, você que está passando por um momento de injustiça e você está orando, lembre-se dessa palavra: Deus vingará por você a sua oração. Naquele dia, o Senhor Deus manifestará a sua vingança sobre a sua oração, porque Ele mesmo disse: minha é a vingança. Nós não precisamos vingar, mas Deus vinga por nós. E aqui em Apocalipse capítulo 8, nós vemos o anjo tomando o incenso e colocando fogo. Fogo fala justamente de juízo, e derramando sobre a terra. E o que há trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Quantas orações, não é? Quantas orações nós estamos presenciando e vendo pessoas fazer orações realmente de pessoas que estão passando por injustiças. Mas Deus dará justiça, Deus fará justiça por você que ora. Então, aqui em Apocalipse, nós temos este pequeno estudo da palavra do Senhor que nos apresenta que a oração está diante do Senhor. Todas as orações, desde a mais simples até as mais bonitas, desde a pessoa mais simples à pessoa mais rica que se ora, esta oração
tem o mesmo peso para o Senhor e está diante dele, e um dia ele fará justiça a todas as orações feitas, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Não pare de orar. Então eu quero aqui frisar com você rapidamente Lucas capítulo 18, versículo de número 1, que diz: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É um princípio que o Senhor Jesus estabelece para a igreja. Ore sempre e não desfaleça. Ore, ainda que esteja passando por injustiça. Ore, ainda que esteja passando por dificuldade, mas ore, porque um dia o Senhor Deus responderá. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, diz: pede e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho pedir pão, não lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhes pedirem. Então, o que Jesus está estabelecendo? Que é necessário esta ação de orar, de continuar, de pleitear, de clamar, de ser bastante intenso nesta área de oração. Porque brevemente o Senhor responde. Quando Ele achar melhor, quando Ele desejar, Ele vai responder. É interessante você aprender isso, que a sua oração, ela sobe como incenso diante do Senhor, e ela está diante do Senhor, e em qualquer momento Ele pode responder. Se a sua oração ela é sincera, ela é verdadeira, se ela não busca os seus próprios interesses, a sua oração está diante do Senhor e brevemente Ele responderá. Conclusão: as nossas orações são especiais, pois o próprio Deus as considera como especial, ao mostrar como Ele trata a oração dos santos, guardando em taças de ouro. Então eu coloco aqui para você que assistiu este vídeo até aqui: não pare de orar. Em nenhum momento, não canse de orar. Você vencerá esta luta, você vencerá esta dificuldade. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todos os males. Continue orando, pegue este vídeo e envie no grupo da sua igreja, compartilhe nos seus status, compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas possíveis, para que as pessoas entendam o valor da oração. A sua oração não foi apenas pronunciada e de repente ela some, não. Cada oração ela está guardada diante do trono de Deus.